Olá pessoal, meu nome é João Pedro Rezende Amorim. Eu estou cursando o 8º período de licenciatura em Educação Física pela UFSJ. Oi, eu sou Luciana Yumiara, eu sou estudante do 4º período da licenciatura em Educação Física e para esse trabalho da disciplina de Metodologias do Ensino dos Esportes de Lutas, a gente vai fazer uma apresentação sobre o Taekwondo. Então, por que a gente escolheu o Taekwondo? O Taekwondo é uma arte marcial coreana e ela apresenta diversas similaridades com o Karatê Do, que é uma arte marcial japonesa. E o motivo pelo qual a gente escolheu é porque eu, especificamente, tive experiências com o Karatê Do por 2 anos, no estilo Kyokushinkai-kan, e atingi a segunda faixa, a faixa azul. E eu consigo observar em campeonatos de Olimpíadas, Pan-Americanos, do Taekwondo, similaridades das técnicas do Taekwondo com o Karatê, né? Então eu tive essa curiosidade de poder saber o porquê de ser tão parecido, né? E como que se desenvolve a história do Taekwondo, de que forma que essas similaridades se justificam e poder apresentar isso para vocês. Na Coreia, a gente teve a criação da Associação de Taekwondo da Coreia, que é responsável por disseminar o Taekwondo como a arte marcial coreana, ou seja, uma arte marcial que seja oficial do país. E para isso, ela criou duas entidades, que são a Federação de Taekwondo Mundial, que é responsável pela organização de lutas, que aí sim se relacionam com as Olimpíadas, e o Kukkiwon, que tem a ver com a legislação de técnicas, né, estabelece regras, e é de lá que vem essas demandas. A Federação Mundial, ela foi criada pelo Yoon Kim e a ITF pelo Choi Hong-hee. A ITF, ela vem de um general que sai da Associação Coreana de Taekwondo e vai em direção às Américas, né? Porque ele justifica que gostaria de difundir para as Américas o Taekwondo. Porém, a ITF, ela tem como princípios o Taekwondo que seria tradicional, né? Que seria baseado no Taekyon, né? O antigo estilo que teria baseado o Taekwondo, né? Isso aí não tem como a gente provar que foi assim, mas ele traz essa vertente alternativa do Taekwondo. Então é, ele não respeita as demandas da Associação Coreana necessariamente e vice-versa. Então são as duas vertentes que o Taekwondo tem, e justamente por conta da organização da Associação Coreana de Taekwondo, o Taekwondo é possível de ser uma modalidade olímpica, porque apesar de existirem dois estilos, um dos estilos ele não se refere ao Taekwondo da forma pensada pela Associação Coreana, que conseguiu se difundir pelo mundo inteiro. Para dar uma pincelada na origem dessa arte marcial, a gente pegou algumas informações de um livro chamado Taekwondo, The Art of Self-Defense, do general Choi Hong-hee. É um livro de 1965 e o general Choi Hong-hee, ele é um nome importante no Taekwondo. Ele foi diretor do ITF, que é o International Taekwondo Federation. Então, Choi Hong-hee vai falar do Taekyon, que é uma arte marcial tradicional da Coreia, muito antes de se pensar a divisão das Coreias entre Norte e Sul. Eram 3 regiões principais, e aí numa época de 668 depois da Era Comum, o Taekyon vai aos poucos perdendo prestígio. Era uma arte marcial bastante prestigiada e ela vai caindo em desprestígio em relação às atividades intelectuais. Então, da dominação do Japão sobre a Coreia e da cultura trazida nessa dominação, que vai se misturando ao Taekyon, repromovendo o Taekyon e se misturando ao Taekyon, as técnicas de mãos trazidas pelo Japão, com uma forte influência do Karatê.
essa mistura do Taekwondo com as técnicas de mão do Japão recebem algumas nomenclaturas. Uma delas é karatê, mas existem outras como Tang-Soo, Kong-Soo, Kwon-Pop, Tai-Soo. Mas em 1945, conta o general Choi Hong-hee que começa a surgir uma necessidade de nomeação dessa arte marcial que já não é mais karatê e também já não é mais taekwondo. Então, em 1955, existe uma reunião de mestres ilustres dessa prática, dessa arte marcial, e acabam nomeando como taekwondo. Tae se refere a pé, a voar, esmagar com os pés, e Kwon a bater ou destruir com as mãos, e Do se refere a caminho. No Brasil, do governo Médici, na ditadura militar, foi requisitado na Coreia que enviassem mestres coreanos de taekwondo para treinar a polícia secreta, o DOPS. Então, de prontidão, enviaram esses mestres, né, dentre eles Sang Min-cho, Woo Jae-lee, Sang In-kim, Kun Mo-beng e Chan Seon-lin, né, que se espalharam entre São Paulo, Rio e Minas Gerais para poder instaurar as primeiras academias de taekwondo no Brasil e difundir a modalidade nessa parte do mundo que até então não teria sido explorada pelo taekwondo. Porém, existem teorias de que por conta das imigrações coreanas no Brasil, anteriormente a essa vinda dos mestres, já houvesse algum movimento de taekwondo, né, pelo Brasil, porém não há registros disso, então isso aí vai ficar só para teoria mesmo. Bom, como o João está falando das principais primeiras instituições do taekwondo na Coreia, eu vou falar algumas datas. Em 1964, segundo Lee Mergulhão Filho, é realizado o primeiro campeonato de taekwondo na Coreia com o intuito de divulgação da arte marcial quanto luta. Em 1966 nasce o ITF, o International Taekwondo Federation. Em 1971, o então presidente da Coreia do Sul, general Park Chung-hee, ele proclama o taekwondo como um esporte nacional. Em 1972, o ITF sai da Coreia e vai para o Canadá. E na Coreia, então, sem uma instituição de entrelaçamento internacional, é fundada a WTF, a World Taekwondo Federation, que em Seul, que em 1980 foi oficialmente aprovada como a entidade controladora do esporte pelo Comitê Olímpico Internacional. O Brasil, no âmbito do esporte de alto nível do taekwondo, tem bastante relevância, sendo que nós temos atletas como Natália Falavina, que já conquistou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de 2008 de Pequim, e muitos outros títulos mundiais, medalhas de alta relevância, e já ocupou o topo do pódio nos rankings mundiais de taekwondo. Nós temos Ícaro Miguel Martins Soares, que já conquistou uma medalha de prata no Campeonato de Taekwondo Mundial 2019, nos pesos pesados, e representou o Brasil nas Olimpíadas de Verão de 2020. Temos também Maicon Andrade, que já conquistou uma medalha de bronze na categoria acima de 87 quilos, tanto na Universiada de Verão de 2015, quanto nas Olimpíadas de 2016. Os primeiros registros do taekwondo no Brasil, eles estão concentrados em São Paulo e no Rio de Janeiro. E hoje é um esporte, uma luta bastante difundida em todo o Brasil, mas a maior concentração está no sul do país. Então, em 1974, o taekwondo ganha um departamento especial no Comitê Brasileiro de Pugilismo, e a Confederação Brasileira de Taekwondo é fundada em fevereiro de 1987. Iniciada como Associação Brasileira de Taekwondo, ela se torna Confederação Brasileira de Taekwondo e ela é filiada à WTF,
a World Taekwondo Pan-América, a Kukion e o Comitê Olímpico do Brasil. E aí, segundo o site da Confederação Brasileira de Taekwondo, a maior concentração de atletas cadastrados no esporte estão no sul do país. No Taekwondo, nós temos uma predominância de chutes altos e rápidos e socos. E isso se dá principalmente por conta da característica das regras e das vestimentas. Por conta da excessividade de violência e de fraturas e lesões, principalmente na cabeça, braços, canela, nós tivemos algumas mudanças ao longo do tempo que permitiram com que o esporte pudesse ser olímpico, que são, dentre elas, o uso de protetores ao redor de todo o corpo, sendo o protetor de cabeça, né, tampando completamente a cabeça com um capacete, protetor de tórax, protetor de braços, luvas, protetor de pernas. E então a gente consegue perceber que os atletas eles buscam principalmente o uso de chutes no tórax e na cabeça, com a predominância da cabeça em função da pontuação. Os socos eles não são muito utilizados, mas eles são permitidos. Na verdade, o que acontece é que os socos eles são permitidos apenas no tórax e em função disso, uma estratégia, né, dos atletas muitas vezes é não utilizar socos para que não possa entrar numa distância mais curta do adversário, em que o adversário pode utilizar desse momento para poder chutar e pontuar mais, além do chute poder sair mais rápido, mantendo a distância e podendo muitas das vezes até nocautear o adversário, com chutes pegando na direção das costelas ou diafragma e fazendo com que o adversário seja impedido de continuar lutando. Sobre a graduação, as faixas dentro do Taekwondo, cada estilo vai ter a sua própria organização, sua própria trajetória. De maneira geral, ela vai da branca até a preta, sendo a branca o estágio de iniciação e a preta o estágio de maior definição do ser mais próximo da perfeição. Então, da branca até a vermelha é a última antes da preta. Da branca até a vermelha, os estágios são chamados de Gubi, primeiro, segundo, terceiro, quarto Gubi, quinto Gubi, sexto Gubi. Da preta, chegando na preta, é chamado de Dan, como outras artes marciais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto Dan. Se a pessoa chega até a faixa preta e não tem ainda 18 anos, não é chamado ainda de Dan, justamente pelo entendimento de estar próximo a um ser definido. Como pelo entendimento não se pode ser um ser definido antes dos 18 anos, essa faixa preta antes dos 18 anos é chamado de Pum. Primeiro, segundo, terceiro, quarto Pum. Bom, indo para a luta, qual é o objetivo da luta do Taekwondo? É nocautear o adversário. No caso das lutas nas competições, existe a pontuação por golpe e região onde o golpe atinge. Por exemplo, um chute no tórax tem uma pontuação, o chute giratório no tórax tem outra pontuação, o chute na cabeça tem uma pontuação e o giratório na cabeça tem outra pontuação, que é um pouco maior. Existem coisas que não se podem fazer, né? Coisas que levam punições, que é ultrapassar a linha limite da área de luta, cair no chão, fugir da luta, segurar ou empurrar o adversário, impedir um chute por mais de 3 segundos, tentar acertar abaixo da cintura, bater a mão na cabeça do adversário e tentar cabecear ou atacar o oponente caído. São usados os golpes de mãos, mas nas competições os golpes de mãos não pontuam. Os adversários eles são categorizados por peso, então peso mosca, peso leve, peso médio e peso pesado.
E também são divididos por cores. Então, em geral, existe o competidor vermelho, que é o Hong, e o competidor azul, que é o Jumbi. Segundo Ri e Costa Antunes, o taekwondo ele contribui para o desenvolvimento de valências físicas diversas, como a força muscular, a velocidade, a flexibilidade, que é um ponto bastante importante no taekwondo por conta dos altos chutes e equilíbrio, o desenvolvimento da visão periférica e a capacidade de compreender a dinâmica de técnicas e movimentos do corpo. E, para além dessas valências, Ferreira, Chemel e Bononi destacam outras valências que são para as quais o taekwondo também contribui, que é o autoconhecimento, a capacidade de socialização, o autocontrole, o olhar crítico e analítico para a resolução de problemas, a concentração, a interação em grupo e o aprender a lidar com erros e fracassos. Bom, considerações finais. O taekwondo é uma arte marcial coreana com forte influência do karatê, uma forte influência japonesa, por conta da dominação do Japão sobre a Coreia. Portanto, a sua trajetória acompanha de maneira íntima a trajetória histórica do seu próprio território. As suas técnicas são principalmente de mãos e de pés, predominantemente de pés, e é uma arte marcial bastante difundida no Brasil. O taekwondo trabalha diversas valências físicas, como a velocidade, a força muscular, o equilíbrio e a flexibilidade, principalmente por conta dos chutes que tentam alcançar pontos altos no corpo do adversário. Trabalha visão periférica e também trabalha valências psicossociais, como o autoconhecimento, o autocontrole, a convivência em grupo, a visão crítica e analítica na resolução de problemas e o lidar com fracassos e frustrações. Pensando na nossa prática futura, foi bastante importante passar pela pesquisa teórica para fixar e conhecer alguns princípios e para poder selecionar com mais sabedoria quais vão ser as práticas desse próximo trabalho. E também bastante importante foi trocar conhecimentos entre o grupo. Existiam pessoas que já conheciam várias coisas sobre o taekwondo, como Pedro, e outras pessoas que conhecem pessoas que praticam taekwondo, e também entender quais são as curiosidades de cada pessoa do grupo sobre essa arte marcial. É isso. Minhas considerações finais para esse trabalho, então, é de que foi bastante interessante trabalhar essa arte marcial do Taekwondo, principalmente considerando a dupla que a gente estabeleceu, porque eu já tinha algum contexto prévio do Karatê Do, que tem estrita relação com essa arte marcial, o que é bem interessante, e poder se aprofundar minimamente, né, dentro desse tema foi muito interessante. E a Yumi, tendo um contexto prévio de ter uma descendência japonesa e já ter estudado sobre a história do Japão, isso, né, fortaleceu bastante o nosso trabalho. E inclusive eu tive a oportunidade de experienciar uma aula prática de Taekwondo, né, na cidade de Ouro Branco, né, inclusive fazer um agradecimento aí ao professor André, e pretendo trabalhar, participar das aulas lá novamente para a aula prática, e eu sinto que nós estamos no caminho certo para poder ministrar uma aula prática e que a gente vai poder ter mais tempo e mais qualidade de trabalho para poder planejar o plano de aula.